Quando Maya Brooks conheceu o estranho, que consertou seu carrinho quebrado na chuva, ela pensou que era apenas um ato aleatório de gentileza, mas o destino já havia escrito a história deles de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. 3 semanas depois, aquele carpinteiro gentil havia se tornado a figura paterna que sua bebê adorava, o homem por quem ela estava se apaixonando e a resposta para todas as orações que sussurrara como mãe solteira. Mas quando um simples teste de DNA revelou a verdade impossível, o mundo de Maya desmoronou o doador de esperma anônimo, que a ajudara a conceber sua preciosa filha, estava bem na sua frente. Seria este o maior presente do universo, ou ela estava prestes a perder tudo o que construíra quando segredos familiares, batalhas judiciais e o peso de uma coincidência impossível ameaçaram separá-los? O homem que dizia amar as duas agora tinha o poder de levar sua filha para sempre, mas ele escolheria o amor em vez do sangue. Ou Maya descobriria que algumas coincidências são perigosas demais para confiar. Se você está assistindo a esta incrível história real se desenrolar, clique em inscrever-se e me diga de qual cidade você está assistindo, porque esta jornada está apenas começando. O chuvisco do fim da tarde transformou o parque em uma pintura aquarela cinza. Maya Brooks empurrava o carrinho de June pelo caminho molhado, desviando das poças que pareciam surgir do nada. A bebê de 8 meses resmungava no assento, com os punhinhos agitados apontados para o céu nublado. Eu sei, minha menina, Maya sussurrou, acelerando o passo em direção ao prédio de apartamentos a 6 quarteirões de distância. Quase em casa. Foi quando a roda dianteira decidiu parar. O carrinho inclinou-se para um lado, preso. Maya balançou a alça, mas a roda não saía do lugar. O resmungo de June se transformou em choro alto. Vamos lá, Maya resmungou, agachando-se para examinar a roda teimosa. Seu uniforme de enfermeira já estava úmido da chuva, e agora seus joelhos também estavam encharcados. Precisa de ajuda? Maya olhou para cima e viu um homem de shorts de corrida e uma camiseta cinza, ambos encharcados. Ele tinha olhos bondosos e cabelo castanho claro, escurecido pela chuva. Branco, talvez no final dos 20 anos, respirando forte como se estivesse correndo há um tempo. Está tudo bem, Maya disse rapidamente, levantando-se. Estamos bem, mas o choro de June ficou mais alto, e a roda ainda não se mexia. O homem se agachou onde Maya estivera, suas mãos gentis na roda dianteira do carrinho. O mecanismo de liberação rápida emperrou, disse ele, com voz calma apesar da chuva. Às vezes acontece quando fica molhado. Maya o observou trabalhar. Seus dedos se moviam com facilidade prática, como alguém que conserta coisas para viver. Em segundos, a roda encaixou de volta no lugar. Pronto, ele disse levantando-se. June parara de chorar, distraída por sua voz. Obrigada, disse Maya com sinceridade. Eu sou a Maya, Evan. Ele sorriu para June, que agora o encarava com olhos castanhos arregalados. E quem é esta pequenina? June. Maya sentiu sua guarda baixar um pouco. Ela normalmente não é tão chorosa assim. A chuva deixa todo mundo mal-humorado, disse Evan, fazendo uma careta boba para June. A bebê sorriu de volta, mostrando seus 2 dentes de baixo. O chuvisco aumentou novamente, e Evan tirou um guarda-chuva compacto do cinto de corrida. Aqui, disse ele, abrindo-o sobre o carrinho. Deixe-me acompanhar, lá até em casa. Maya hesitou. Ela aprendera a ter cuidado ao aceitar ajuda de estranhos, especialmente homens. Mas June estava seca agora sob o guarda-chuva e algo em Evan parecia seguro. Está bem, ela disse. Mas posso ficar com o guarda-chuva, você não precisa. Já estou encharcado, disse Evan com uma risada. Além disso, preciso me esfriar de qualquer maneira. Eles caminharam lentamente pelo bairro. Maya se pegou dando olhadas para este homem que aparecera do nada para ajudar. Ele fazia perguntas gentis sobre June, a idade dela, se já estava andando, se gostava do parque. Nada insistente ou estranho, apenas conversa normal. Ela é linda, disse Evan quando viraram na rua de Maya. Tem seus olhos. O coração de Maya deu um pequeno salto. A maioria das pessoas comentava sobre como June era diferente dela, com a pele mais clara da bebê e os cachos soltos em comparação com a pele morena de Maya e os cachos apertados. Mas Evan via as semelhanças em vez das diferenças. Obrigada, disse Maya suavemente. Quando chegaram ao seu prédio,
um sobrado modesto de tijolos com uma marquise verde, Maya sentiu uma relutância estranha para que a caminhada terminasse. Para que lado você mora? Ela perguntou. Uns 6 quarteirões para lá. Evan apontou para o outro lado do parque. Eu corro por esta rota quase todas as tardes. Maya assentiu, sem saber o que dizer a seguir. June balbuciou no carrinho, estendendo as mãozinhas para o rosto de Evan. Olha, essa roda pode dar problema de novo, disse Evan, fechando o guarda-chuva e sacudindo a água. Tenho uma oficina na minha garagem. Eu poderia dar uma olhada de verdade nela, garantir que tudo esteja alinhado corretamente. O primeiro instinto de Maya foi dizer não. Ela mal conhecia esse homem. Mas a roda vinha dando problemas há semanas, e ela não podia comprar um carrinho novo agora. Não sei, ela disse. Sem pressão, disse Evan rapidamente. Mas se quiser, eu poderia passar amanhã de manhã. Olhar nela aqui na calçada, para você se sentir confortável. Ele tirou o telefone do bolso, a tela rachada, mas ainda funcionando. Talvez pudéssemos trocar números, só caso a roda dê problema de novo hoje à noite. Maya olhou para June, que ainda estendia os braços para Evan com um gorjeio feliz. Sua filha normalmente era tímida com estranhos, mas algo naquele homem gentil a conquistara imediatamente. Está bem, Maya se ouviu dizer, mas só para verificar o carrinho. Eles trocaram números, os dedos molhados da chuva enquanto digitavam. O contato de Evan apareceu em seu telefone. Evan, cara do carrinho. Vou te mandar uma mensagem de manhã, ele disse. Se mudar de ideia, é só me avisar. Maya o viu correr para dentro do chuvisco, sua figura desaparecendo na esquina. Ela ficou sob a marquise do prédio por um longo momento, ouvindo June balbuciar contente em seu carrinho. Quando finalmente entrou e fechou a porta do apartamento atrás de si, Maya se viu sorrindo. Ela não se lembrava da última vez que um estranho fora tão genuinamente prestativo, sem esperar nada em troca. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Espero que vocês duas fiquem secas hoje à noite. Evan. Maya olhou para June, que mastigava seu elefante de pelúcia favorito. O que você acha, minha menina? Ele foi legal? June bateu as mãozinhas, e Maya interpretou isso como um sim. A manhã seguinte chegou fresca e clara, com a luz do sol entrando pela janela da cozinha de Maya. Ela estava acordada desde as 6. June acordava cedo e terminava seu café quando seu telefone vibrou. Bom dia. Ainda está tudo bem se eu passar para verificar aquela roda? Evan. Maya encarou a mensagem por um momento. Sob a luz clara do dia, deixar um estranho vir ao seu apartamento parecia menos inteligente do que na chuva de ontem. Mas June já estava vestida e pronta para sua caminhada matinal habitual até o parque, e aquela roda realmente precisava de conserto. Sim, mas só por alguns minutos. Ela respondeu por mensagem. A caminho. Devo chegar em 10. Maya arrumou rapidamente a sala e colocou June em sua cadeirinha de balanço perto da janela. Quando a batida veio, ela olhou pelo olho mágico antes de abrir a porta. Evan estava no corredor segurando uma pequena caixa de ferramentas e usando jeans e uma camiseta azul limpa. Ele parecia diferente sem as roupas de corrida encharcadas, mais velho de alguma forma, mais sólido. Bom dia, ele disse, com um sorriso descontraído. Como está a June hoje? Feliz, disse Maya, abrindo a porta mais. A roda tem estado bem até agora, mas sempre dá problema quando menos espero. Evan se agachou ao lado do carrinho, que Maya deixara logo dentro da porta. Se importa se eu tirar a roda dianteira completamente? Quero limpar qualquer sujeira que possa estar causando o problema. Pode ir. Maya o observou trabalhar. Suas mãos eram firmes e seguras, enquanto removia a roda e examinava o eixo. June balançava em sua cadeirinha por perto, balbuciando para o visitante. Aí está o problema, disse Evan, mostrando a Maya um pequeno fragmento de detrito preso no mecanismo. Provavelmente aconteceu gradualmente. Você não teria notado até emperrar completamente. Ele limpou e ajustou a roda. Depois a montou de volta. Todo o processo levou talvez 5 minutos. Quer testar? Ele perguntou. Maya empurrou o carrinho para frente e para trás pela cozinha. A roda girava suavemente, sem oscilar ou prender. Isso é incrível, ela disse. Muito obrigada. Posso te pagar pelo conserto? É apenas um favor entre vizinhos, disse Evan. Mas ele estava olhando para June, que começara a resmungar em sua cadeirinha.
Sem pensar, Maya pegou a bebê no colo e a acomodou no quadril. June imediatamente estendeu a mão para Evan, fazendo sons felizes. Ela gosta de você, disse Maya, surpresa. Eu também gosto dela. A voz de Evan era suave. Se importa se eu... Maya se viu assentindo, e antes que percebesse, June estava nos braços de Evan. A bebê se acomodou imediatamente, batendo suavemente em sua bochecha com uma mãozinha. Você é natural, disse Maya. Sou o mais velho de 4 irmãos, disse Evan. Muita prática com bebês. Maya serviu-se de outra xícara de café, subitamente consciente de que estava em sua cozinha, com um quase estranho segurando sua filha. Mas não parecia errado. Parecia normal. Café? Ela ofereceu. Seria ótimo. Enquanto Maya pegava outra caneca, ela notou uma das portas do armário ligeiramente torta. A dobradiça estava solta há meses, mas ela sempre esquecia de consertar. Desculpe pela porta, ela disse. O proprietário deveria cuidar dos reparos, mas... Eu poderia apertar isso rapidinho, disse Evan, ainda segurando June. Se você não se importar. Maya hesitou. Ela já estava aceitando mais ajuda do que se sentia confortável. Só os parafusos, Evan disse gentilmente. 2 minutos de trabalho. Está bem. Evan devolveu June para Maya e tirou uma chave de fenda de sua caixa de ferramentas. Fiel à sua palavra, ele consertou a porta do armário em menos de 2 minutos. Pronto, ele disse, testando o movimento da porta. Deve estar firme agora. Maya serviu o café dele e o entregou. Eles ficaram em pé em sua pequena cozinha, o sol da manhã fazendo tudo parecer quente e tranquilo. June se acomodara no ombro de Maya, com o dedo na boca. Então você é carpinteiro? Maya perguntou. Contratante, disse Evan. Principalmente trabalho residencial, reformas de cozinha, banheiros, esse tipo de coisa. E eu sou enfermeira, disse Maya. Unidade pediátrica no City General. Isso explica por que você é tão calma com ela, disse Evan, acenando com a cabeça em direção a June. Nem sempre, Maya riu. Ontem na chuva, eu definitivamente não estava calma. Eles conversaram facilmente enquanto terminavam o café. Evan perguntou sobre seu trabalho, e Maya se viu descrevendo os desafios de turnos de 12 horas com um bebê em casa. Ele ouvia sem oferecer soluções ou julgamentos, apenas interesse genuíno. Quer testar aquela roda do carrinho no parque? Ele perguntou quando terminaram o café. Maya olhou para o relógio. Ela tinha algumas horas antes de seu turno da tarde começar. Está bem, ela disse, mas só um pouco. O parque estava movimentado com corredores matinais e pessoas passeando com cachorros. Maya empurrava o carrinho enquanto Evan caminhava ao lado delas, e a roda funcionava perfeitamente. Eles encontraram um banco vazio perto do playground. Evan tirou um livro de cartão do bolso de trás, algo sobre animais da fazenda, e June imediatamente estendeu a mão para ele. Você simplesmente carrega livros infantis por acaso? Maya perguntou, divertida. As bochechas de Evan ficaram levemente coradas. Peguei do carro da minha irmã ontem. Pensei que June poderia gostar. Ele pensara em June depois de conhecê-las uma vez. A percepção enviou uma sensação quente pelo peito de Maya. Evan leu para June com vozes diferentes para cada animal. A bebê riu e bateu palmas, completamente encantada. Maya os observou juntos, algo apertado em seu peito se soltando. Quando foi a última vez que alguém prestou tanta atenção gentil à sua filha? Quando foi a última vez que alguém prestou tanta atenção gentil a qualquer uma delas? Você é bom com ela, disse Maya. Ela é fácil de ser boa, Evan respondeu, sem tirar os olhos do livro. Criança doce. O telefone de Maya vibrou com uma mensagem de sua irmã Renee. Ainda estamos marcadas para o almoço amanhã? Ah, não, disse Maya, lendo a mensagem. Esqueci que devo encontrar minha irmã amanhã. June tem consulta médica de manhã e depois o almoço. Está tudo bem? Ivan perguntou. Só tentando conciliar horários, disse Maya. O pediatra de June quer vê-la sobre algumas reações alérgicas leves que ela teve na semana passada. Nada sério, mas... Alergia alimentar? Evan perguntou preocupado. Talvez. Ela ficou com urticária depois de comer ovos mexidos na creche. A Dr. Patel quer discutir isso. Evan assentiu pensativamente. Meu sobrinho teve algo parecido. Acabou sendo uma sensibilidade leve a ovo. Ele superou aos 2 anos. Maya olhou para ele com surpresa. Sério?
Sim. Assustador no começo, mas administrável depois que descobriram a causa. Era um alívio tão grande conversar com alguém que não entrava em pânico com a palavra alergia. A maioria das pessoas ou a ignorava como nada, ou agia como se June fosse feita de vidro. Quer voltar aqui amanhã? Evan perguntou. Mesmo horário? Maya se viu assentindo antes mesmo de pensar realmente. Isso seria bom. Eles voltaram para o prédio de Maya, o carrinho deslizando suavemente. Em sua porta, Evan entregou-lhe sua caixa de ferramentas. Espere, disse Maya confusa. Ferramentas básicas. Ele explicou. Caso algo mais precise de um conserto rápido, enquanto eu não estiver por perto, tenho muitas outras em casa. Maya encarou a caixa de ferramentas. Um gesto tão simples, mas parecia enorme. Como se ele estivesse dizendo que estaria por perto para ajudar, mas também confiava nela para lidar com as coisas sozinha. Obrigada, ela disse suavemente. Te vejo amanhã, Evan perguntou. Amanhã, Maya confirmou. Enquanto subia as escadas com June, Maya percebeu que estava ansiosa por isso. Na manhã seguinte, no parque, tudo pareceu natural, como se eles se encontrassem assim há meses e não dias. Evan trouxe café para os dois da lanchonete da esquina, e June bateu palmas quando o viu se aproximando do banco. Como foi a consulta médica? Ele perguntou, sentando-se ao lado delas. Bem, disse Maya, aceitando o café com gratidão. A Dropatel confirmou que provavelmente é uma sensibilidade a ovo. Nada perigoso, apenas algo para observar. Isso é um alívio. Maya tirou uma pasta de papéis de sua bolsa de fraldas. Ela me deu todas essas informações sobre como deixar a casa à prova de bebês para crianças com possíveis alergias alimentares, protetores de tomada, travas de armário, tudo. Evan deu uma olhada nos folhetos. Eu poderia ajudar com isso se quiser. Tenho experiência em deixar casas à prova de crianças. Não quero incomodar, disse Maya, embora parte dela desesperadamente quisesse dizer sim. A lista de modificações de segurança parecia esmagadora. Não é incomodar, disse Evan simplesmente. Gosto de ajudar pessoas de quem gosto. As palavras pairaram no ar matinal entre eles. Pessoas de quem gosto. Maya sentiu seu coração acelerar. Está bem, ela disse baixinho. Isso seria útil. Eles fizeram planos para ele vir naquela noite com os suprimentos. Enquanto sentavam observando June brincar com o livro de ontem, Maya se viu compartilhando mais do que planejara. Ela contou a ele sobre os desafios da maternidade solo, sobre trabalhar em longos turnos no hospital e perder os marcos de desenvolvimento de June. Ela contou sobre sua irmã Renee, que se preocupava constantemente que Maya estivesse assumindo demais. Evan ouvia sem tentar consertar tudo, apenas oferecendo o conforto de ser ouvida. E você? Maya perguntou. Família? Os pais moram a cerca de 1 hora daqui, disse Evan. 2 irmãs mais novas, um irmão mais novo. Minha mãe é professora. Meu pai é aposentado do Corpo de Bombeiros. Parece legal, disse Maya. Eles são protetores, talvez um pouco investidos demais na vida de todos, mas são boas pessoas. Maya entendia sobre família protetora. Renee fora cética quando Maya decidiu ter um bebê por Phoebe, preocupada que Maya lidaria com tudo sozinha. Mas ela mudou de ideia rapidamente assim que June chegou, tornando-se a tia mais dedicada imaginável. Eu provavelmente deveria ir para casa logo, disse Maya, verificando a hora. Me preparar para o meu turno. A que horas você trabalha hoje? Das 2 às 10. June fica com minha vizinha, a Sra. Kim, durante o dia, e a Renee a busca se eu estiver trabalhando até tarde. Evan assentiu. Eu passo por volta das 7 hoje à noite, se der. Depois do jantar da June, mas antes da hora de dormir? Perfeito. Enquanto voltavam do parque, Maya sentiu algo que não experimentava há meses. Antecipação. Não apenas pela ajuda com a casa à prova de bebês, mas por passar mais tempo com aquele homem gentil que parecia genuinamente gostar da companhia delas. Em sua porta, Evan se agachou até a altura do carrinho. Te vejo hoje à noite, June, ele disse suavemente. A bebê estendeu a mão para seu rosto e ele deixou seus dedinhos explorarem sua bochecha. Seja boa para sua mãe. Maya observou a interação com uma sensação no peito. June normalmente era tímida com pessoas novas, mas se afeiçoara a Evan imediatamente. Talvez isso dissesse algo importante sobre o tipo de pessoa que ele era.
Naquela noite, Evan chegou às 7 em ponto, carregando uma bolsa de ferramentas de lona e uma sacola de supermercado. Protetores de tomada, travas de armário, protetores de quina, disse ele, colocando a bolsa de ferramentas no chão. E jantar, porque imaginei que você não teria tido tempo de cozinhar. Maya espiou dentro da sacola de supermercado potes do bom restaurante tailandês do centro, do tipo que ela nunca poderia pagar sozinha. Você não precisava. Eu quis, disse Evan simplesmente. June estava em sua cadeirinha, terminando um jantar de purê de batata doce e cereal de arroz. Quando viu Evan, bateu as mãozinhas na bandeja de empolgação. Olá, linda, ele disse, aproximando-se dela devagar. Se importa se eu sentar com você enquanto sua mãe come? Maya observou com espanto, enquanto June realmente deixava Evan ajudá-la com as últimas colheradas de batata doce. Ele fazia barulhos de avião e caretas bobas, transformando o jantar em uma brincadeira. Você realmente é bom nisso, disse Maya. Prática, disse Evan, limpando o rosto de June com um toque gentil. Além disso, ela é excepcional. Depois do jantar, Evan começou a trabalhar na casa, à prova de bebês, enquanto Maya limpava a cozinha. Ele se movia pelo apartamento dela com eficiência silenciosa, instalando protetores de tomada e travas de armário, testando cada um com cuidado. Esta é complicada, disse ele, trabalhando em um armário da cozinha que guardava produtos de limpeza. A trava precisa estar apertada o suficiente para que June não consiga abrir, mas não tão apertada que você lute com ela toda vez. Maya se aproximou para observar. As mãos de Evan eram firmes enquanto ajustava o mecanismo e ela se pegou, notando coisas. A concentração em seu rosto, a maneira como ele manuseava as ferramentas como extensões de seus próprios dedos, o cuidado com que testava cada instalação. Pronto, ele disse, demonstrando a trava. Pressão firme para cima e para a direita. Então abre facilmente. Maya tentou ela mesma. Perfeito. Quando June começou a resmungar, Evan olhou de onde estava instalando protetores de quina na mesa de centro. Quer que eu pegue ela? Ele perguntou. Maya estava prestes a dizer, não era hora de dormir. E June podia ser difícil para dormir, mas algo a fez assentir. Ela provavelmente está cansada. A mamadeira está na geladeira se ela quiser. Maya continuou limpando enquanto Evan se acomodava na cadeira de balanço com June e uma mamadeira. Ela podia ouvi-lo cantarolando baixinho, alguma melodia que não reconhecia, mas achava calmante. Quando terminou com a louça, encontrou Evan ainda balançando June, mas a bebê estava dormindo profundamente contra seu peito. A mamadeira vazia estava na mesa lateral. Ela dormiu. Evan sussurrou. Eu posso pegá-la. Maya sussurrou de volta. Ela está confortável, disse Evan. Se você não se importar, fico feliz em segurá-la um pouco mais. Maya sentou-se no sofá, observando aquele homem que conhecia há 3 dias, embalando sua filha adormecida, como se fizesse isso há uma eternidade. O apartamento parecia diferente com ele lá, mais quente, mais completo. Obrigada, ela disse suavemente. Por tudo isso, Evan encontrou seus olhos sobre a forma adormecida de June. Obrigado por me deixar ajudar. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por mais alguns minutos antes que Maya finalmente pegasse June e a colocasse em seu berço. Quando voltou à sala, Evan estava arrumando suas ferramentas. Tudo pronto, ele disse. Tudo deve aguentar bem, mas... Me avise se alguma das travas der problema. Maya o acompanhou até a porta, subitamente relutante em vê-lo ir. Mesmo horário amanhã? Evan perguntou. Banco do parque? Eu gostaria disso, disse Maya. Ele se inclinou e beijou sua bochecha, tão gentilmente que ela mal sentiu. Durma bem, Maya. Depois que ele saiu, Maya tocou a bochecha onde seus lábios haviam estado. Ela percorreu o apartamento, testando as novas fechaduras dos armários e as tampas das tomadas. Cada uma, um pequeno lembrete de sua consideração. Seu celular vibrou com uma mensagem de René. Como estão as coisas? Maya olhou ao redor de seu apartamento agora seguro. Pensou na aceitação tranquila de June por Evan. Lembrou-se da sensação de ser genuinamente ajudada, sem segundas intenções. Bem, ela respondeu por mensagem. Muito bem. Mas mesmo enquanto digitava, Maya sentiu um frio de incerteza. As coisas estavam indo rápido com Evan, mais rápido do que ela havia planejado.
Em 3 dias, ele havia se tornado parte da rotina diária delas, parte do mundo de June. Isso era inteligente? Ela estava sendo muito confiante, muito ansiosa por ajuda. Maya afastou as dúvidas enquanto se preparava para dormir. Seja o que fosse isso com Evan, parecia certo. E depois de meses lidando com tudo sozinha, sentir que estava certo era suficiente por enquanto. Os próximos dias caíram em um padrão que surpreendeu Maya por sua naturalidade. Café da manhã e caminhadas no parque, mensagens à tarde sobre coisas pequenas, o novo dente de June, um paciente engraçado no hospital, o progresso de Evan na reforma de uma cozinha do outro lado da cidade. No final da semana, Maya percebeu que Evan havia se tornado parte do mundo delas sem que ela percebesse exatamente como acontecera. Na manhã de sexta-feira, o horário regular deles no parque foi interrompido por uma mensagem da creche de June. Lembrete, segunda-feira é a hora da visita para pais irresponsáveis, 10h, 12h. Por favor, preencham os formulários de contato de emergência atualizados, Sra. Álvarez. Maya mostrou a mensagem a Evan enquanto se sentavam no banco de sempre. A creche da June tem essa coisa em que mostram as obras de arte das crianças e falam sobre marcos de desenvolvimento. Eu costumo ir durante meu horário de almoço, mas segunda-feira é meu dia de folga. Parece legal, disse Evan, fazendo caretas para June, que deu risadinhas em resposta. Eles querem os formulários de contato de emergência atualizados também, disse Maya, examinando a papelada anexa. Caso algo aconteça e não consigam me contatar. Maya encarou o formulário, pensativa. Seu contato de emergência atual era Renee, mas sua irmã morava do outro lado da cidade e trabalhava em horários imprevisíveis como designer, gráfica, freelancer. Faria sentido ter alguém mais perto, alguém mais disponível. Alguém como Evan. Será que eu poderia? Maya começou, então parou. Ela estava indo rápido demais. Eles se conheciam há uma semana. O quê? Evan perguntou gentilmente. Você gostaria de ser listado como contato de emergência? Maya perguntou de repente. Não como um tutor ou qualquer coisa legal assim. Apenas como alguém que poderia buscar a June se eu não conseguisse chegar e a Renee não estivesse disponível. O rosto de Evan se iluminou. Sério? Você está por perto mais do que qualquer outra pessoa, disse Maya, tentando manter a coisa prática. E a June obviamente gosta de você. Como se combinado, June estendeu a mão para Evan do carrinho, fazendo mãozinhas pegajosas para pegar sua xícara de café. Eu ficaria honrado, disse Evan, sério. O que eu preciso fazer? Maya sentiu um peso sair de seus ombros. Ter um apoio para June, alguém confiável e cuidadoso, era um alívio que ela não percebera que precisava. É só vir comigo à creche na segunda de manhã, ela disse. Conhecer a Sra. Álvarez, preencher os formulários. Vamos manter as coisas simples. Simples, Evan concordou. Então, mais baixo. Obrigado por confiar em mim com isso. Maya olhou para ele segurando a mãozinha de June enquanto a bebê tentava roubar seu café, e percebeu que a confiança não era algo que ela havia decidido conscientemente. Era algo que havia crescido naturalmente, dia após dia, em pequenos momentos de bondade e cuidado. Obrigada por ser confiável, ela disse. Quando Evan se inclinou e a beijou, realmente a beijou desta vez, suave e seguro, Maya sentiu como se a última peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixasse no lugar. A manhã de segunda-feira não podia chegar logo o suficiente. A manhã de segunda-feira chegou clara e ensolarada. Maya vestiu June com seu vestido amarelo favorito, com patinhos estampados, aquele que fazia seus olhos escuros brilharem. Enquanto penteava o próprio cabelo no espelho do banheiro, Maya se pegou verificando seu reflexo com mais cuidado do que o normal. Evan iria encontrá-las na creche. Ele estava prestes a se tornar parte do mundo oficial de June, listado como alguém de confiança para cuidar de sua filha. O pensamento fez excitação e nervosismo dançarem no estômago de Maya. O que você acha, minha filha? Maya perguntou a June enquanto arrumava a bolsa de fraldas. Pronta para se exibir para a Sra. Álvarez? June balbuciou feliz da sua cadeirinha de balanço, já esticando a mão para a porta, como se soubesse que a aventura estava esperando. O celular de Maya vibrou. A caminho. Mal posso esperar para ver a arte da June. Evan. A mensagem simples fez Maya sorrir.
Ele estava genuinamente animado com isso, não apenas cumprindo obrigações para ajudá-la. A creche Pequenos Passos ficava em uma rua arborizada a 3 quarteirões do apartamento de Maya. O prédio costumava ser uma casa, convertida com murais coloridos e um playground que sempre zumbia com o riso das crianças. Maya a escolhera porque a senhora Álvarez, a professora principal, tinha 20 anos de experiência e um calor genuíno com os bebês. Evan estava esperando do lado de fora quando Maya chegou com o carrinho de June. Ele usava calças caqui e uma camisa social arrumado para a ocasião e segurava 2 xícaras de café do lugar bom no centro. Você está bonito, disse Maya, aceitando o café com gratidão. Dia importante, disse Evan, agachando-se para cumprimentar June. Olá, menina linda. Pronta para me mostrar sua escola? June guinchou de alegria e bateu palminhas. Outros pais entrando no prédio sorriram com o som. Dentro, a creche zumbia com um caos controlado. Crianças corriam entre estações de atividade, enquanto bebês sentavam em círculos, explorando brinquedos coloridos. As paredes exibiam pinturas com os dedos, arte com impressões de mãozinhas e fotos de crianças sorridentes. Maya, a senhora Álvarez, se aproximou deles com seu sorriso caloroso de sempre. Ela era uma mulher baixinha, na casa dos 50, com linhas de sorriso e roupas manchadas de tinta. E este deve ser o amigo da June, Evan. Prazer em conhecê-la, disse Evan, estendendo a mão. Obrigado por cuidar tão bem da June. O sorriso da senhora Álvarez se alargou. Ela é uma alegria. Venham. Deixe-me mostrar a vocês sua mais nova obra-prima. Ela os levou a um mural na parede chamado Nossos Pequenos Artistas. A contribuição de June era um redemoinho de tinta azul e verde com os dedos no papel, suas pequenas impressões de mão preservadas no canto. Expressionismo abstrato, disse Evan, sério, fazendo Maya rir. Muito avant-garde. Ela é uma verdadeira artista, concordou a senhora Álvarez. E uma bebê tão feliz, sempre sorrindo, muito sociável com as outras crianças. Eles passaram a próxima hora fazendo um tour pela creche. Maya observou Evan interagir com as crianças e professores, notando como ele se encaixava naturalmente naquele mundo de pessoas pequenas e emoções grandes. Quando um menino tropeçou e ralou o joelho, Evan foi o primeiro a oferecer conforto, ajoelhando-se na altura do garoto e falando em tons suaves até que as lágrimas parassem. Ele é maravilhoso com crianças, a senhora Álvarez murmurou para Maya. June tem sorte de ter pessoas tão cuidadosas em sua vida. O coração de Maya apertou. Pessoas cuidadosas, no plural, como se Evan já pertencesse ao círculo íntimo de June. Depois do tour, eles se sentaram no pequeno escritório da senhora Álvarez para lidar com a papelada. O formulário de contato de emergência era direto: nome, relação, telefone, endereço. Vou colocar você como amigo da família, Maya disse a Evan enquanto preenchia suas informações. Isso deve cobrir o básico legal. Perfeito, disse Evan. A senhora Álvarez revisou o formulário. Então olhou para Maya. Devo mencionar, June teve outra reação leve na semana passada. Nada sério, mas demos a ela alguns biscoitos que devem ter tido ovo. Apenas algumas urticárias nos braços que sumiram rapidamente. Adra. Patel mencionou isso, disse Maya. Estamos sendo super cuidadosos agora. Bom, provavelmente é apenas uma sensibilidade que ela vai superar, mas melhor prevenir do que remediar. Ah, senhoria, Álvarez tirou uma pasta. Falando na Dr. Patel, ela enviou este pacote de informações sobre o check-up de 9 meses da June na próxima semana. Há uma nota sobre uma triagem genética opcional que pode ajudar a identificar possíveis alérgenos. Maya examinou a papelada. Triagem genética? Nada invasivo, explicou a senhora Álvarez. Apenas um simples esfregaço na bochecha que pode revelar genes portadores para alergias e sensibilidades comuns. Alguns pais acham útil para planejar nutrição e medidas de segurança. Evan inclinou-se levemente para a frente. Isso mostraria alergias a ovo especificamente? Entre outras coisas, sim. É completamente opcional, mas a doutora Patel achou que poderia dar informações úteis para os cuidados da June. Maya olhou para o cartão de consulta. Quinta-feira às 10 da manhã. Seu dia de folga. O que você acha? Ela perguntou a Evan. O que você achar melhor, disse Evan.
Eu poderia ir com você, se quiser. Para apoio moral. A oferta espalhou calor pelo peito de Maya. Ter alguém lá, alguém que se importasse com o bem-estar de June tanto quanto ela, seria um conforto. Seria legal, disse Maya. Se você tiver certeza de que não se importa. Eu quero estar lá, disse Evan simplesmente. A senhora Alvarez sorriu enquanto arquivava o formulário de contato de emergência. June está cercada de amor. Isso é o mais importante para qualquer criança. Depois de sair da creche, eles caminharam até o banco de sempre no parque. June cochilava no carrinho, enquanto Maya e Evan dividiam um pacote de pretzels do carrinho de lanches. Obrigada, disse Maya, por vir hoje, por ser tão bom com todo mundo. Obrigado por me incluir, Evan respondeu. Isso significa mais do que você imagina. Maya estudou seu perfil, enquanto ele observava as crianças brincando nos balanços. Havia algo pacífico em Evan, algo estável que a fazia sentir segura de uma forma que não experimentava há anos. Posso te perguntar uma coisa? Maya disse. Qualquer coisa. Por que você está fazendo isso? Ajudando com a June, passando tempo com a gente. Você poderia estar saindo com mulheres sem filhos, mulheres com menos complicações. Evan ficou quieto por um momento, considerando sua resposta. Você quer a verdade honesta? Maya assentiu. Desde o momento em que a vi na chuva, lutando com aquele carrinho, eu soube que queria ajudar. Não apenas consertar a roda, eu queria tornar as coisas mais fáceis para você. E então conheci a June, e ela simplesmente... Ele pausou, procurando as palavras. Ela olhou para mim como se eu importasse, como se eu pudesse ser importante no mundo dela. Ele virou-se para encarar Maya totalmente. Eu saí com muitas mulheres, Maya, mas nunca senti que poderia fazer parte de algo maior do que eu mesmo até conhecer vocês duas. Isso não é sobre complicações ou simplicidade. É sobre família. A palavra pairou entre eles como uma promessa. Família. Maya sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Você nos conhece há 2 semanas, ela sussurrou. Eu sei, disse Evan, mas algumas coisas a gente sente logo de cara, não é? As coisas importantes. Maya pensou em sua decisão de ter June por fertilização in vitro. Ela soube imediatamente, com absoluta certeza, que queria ser mãe. Algumas escolhas vinham do coração antes que a cabeça tivesse tempo de acompanhar. Sim, ela disse suavemente. Algumas coisas a gente sente logo de cara. Evan estendeu a mão e pegou a dela, entrelaçando seus dedos. Então vamos descobrir conforme avançamos. Juntos. Maya apertou sua mão, pensando na consulta de quinta-feira. O que quer que a triagem genética revelasse, eles lidariam juntos. O pensamento deveria assustar. Lá ela havia sido independente por tanto tempo. Em vez disso, parecia um alívio. A manhã de quinta-feira chegou com um clima anormalmente quente. Maya vestiu June com uma roupa rosa clara e arrumou lanches extras caso a consulta se estendesse. Seu celular mostrava uma mensagem de Evan. Saindo agora, te vejo em breve. O consultório da Dr. Patel ficava em uma casa vitoriana convertida, pintada de amarelo alegre com detalhes roxos. A sala de espera zumbia com o caos controlado de famílias com crianças pequenas. Maya encontrou 2 assentos perto da janela e acomodou June no colo com um livro de pano. Evan chegou 10 minutos depois, levemente ofegante. Desculpe, ele disse, sentando-se ao lado delas. Uma reunião com o cliente atrasou. Sem problemas, disse Maya, embora estivesse observando a porta por ele. Tê-lo ali a fazia sentir mais centrada, mais preparada para lidar com o que quer que aprendessem sobre a saúde de June. Quando seus nomes foram chamados, eles seguiram uma enfermeira por um corredor decorado com animais de desenho animado. A sala de exame da Dr. Patel parecia quente e acolhedora, com brinquedos em um canto e cartazes educativos nas paredes. A Droneha Patel era o tipo favorito de médico de Maya minuciosa, mas não alarmista, calorosa, mas profissional. Ela tinha cerca de 40 anos, com olhos castanhos gentis atrás de óculos de aro de metal e um jeito de falar com crianças como se fossem pessoas que valessem a pena conhecer. June, a Dra. Patel disse quando entraram. Olha como você cresceu desde o mês passado. June sorriu e esticou a mão para o estetoscópio colorido no pescoço da médica. E você deve ser o Evan, disse a Dra. Patel, estendendo a mão.
Maya mencionou que você se juntaria a nós hoje. Obrigado por me incluir, disse Evan. Quero aprender o máximo possível sobre a saúde e o desenvolvimento da June. As sobrancelhas da Dror Patel se levantaram levemente, e Maya viu aprovação em sua expressão. Excelente. Vamos começar. O exame foi rotineiro: peso, altura, reflexos, marcos de desenvolvimento. June encantou a todos batendo palmas quando a doutora Patel usou o estetoscópio e balbuciando em resposta às perguntas. Tudo parece perfeito, disse a doutora Patel, fazendo anotações no prontuário de June. Ela está bem no caminho do desenvolvimento. Bebê forte e saudável. E as alergias? Maya perguntou. Vamos falar sobre isso. A doutora Patel tirou o pacote de informações que Maya havia recebido. As reações que June teve aos ovos sugerem uma sensibilidade, mas foram leves. A triagem genética que mencionei pode nos ajudar a entender se isso é algo que ela vai superar ou se precisamos planejar restrições alimentares de longo prazo. Ela explicou o processo simples: esfregaços na bochecha de June e de ambos os pais para criar um quadro genético abrangente. Ambos os pais? Maya repetiu. Dá-nos as informações mais completas, disse a doutora Patel. Podemos ver quais traços a June herdou de cada lado, identificar possíveis alérgenos e, às vezes, detectar marcadores genéticos para outras condições de saúde. Maya olhou para Evan, que estava ouvindo atentamente. Eu não sou o pai biológico da June, disse Evan cuidadosamente. Minha amostra seria útil. A Dror Patel considerou isso. Se você planeja estar envolvido nos cuidados diários da June a longo prazo, ainda poderia ser útil. Às vezes descobrimos que pessoas que vivem na mesma casa desenvolvem respostas alérgicas semelhantes a gatilhos ambientais. Além disso, seu plano de saúde pode cobrir aconselhamento genético mais amplo se você estiver listado como cuidador. O coração de Maya deu um pequeno salto com a frase "a longo prazo". A Dror Patel estava assumindo que Evan faria parte da vida de June por anos. O que você acha? Maya perguntou a ele. Fico feliz em fazer o que for para ajudar a June, disse Evan. Se você estiver confortável com isso. 20 minutos depois, cada um havia fornecido esfregaços da bochecha em pequenos frascos etiquetados. A técnica do laboratório explicou que os resultados estariam disponíveis no portal online em 7 a 10 dias úteis. Simples assim, disse a doutora Patel, enquanto se preparavam para sair. Ligarei se algo parecer incomum, mas espero que isso apenas confirme que a June tem uma sensibilidade leve a ovo que provavelmente vai superar. Fora do prédio médico, Maya prendeu June no carrinho enquanto Evan segurava a bolsa com os pacotes de informações e instruções de acompanhamento. Não foi tão ruim, disse Maya. Bem indolor, Evan concordou. Quer almoçar? Celebrar o relatório de saúde perfeito da June? Eles encontraram um café familiar com mesas ao ar livre. June sentou-se em uma cadeirinha de restaurante entre eles, brincando com frutas cortadas e encantando os garçons com seu sorriso. Fico pensando no que a doutora Patel disse. Maya mencionou enquanto esperavam pelos sanduíches, sobre cuidados de longo prazo e cobertura do plano de saúde. O que foi? Ela assumiu que você faria parte da vida da June por anos. Como se fôssemos. Maya procurou a palavra. Como se fôssemos uma família, Evan completou gentilmente. Somos? Maya perguntou. Quer dizer, é isso que estamos construindo aqui? Evan estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dela com a sua. Espero que sim. Eu sei que é cedo, e sei que isso não é tradicional, mas Maya, não consigo mais imaginar minha vida sem você e a June nela. Maya sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos novamente. Eu também não consigo imaginar sem você. Então vamos ver o que os resultados dos testes dizem, e vamos lidar com o que vier a seguir juntos. Combinado? Combinado, disse Maya. June bateu sua colher na bandeja da cadeirinha e balbuciou alto, como se também estivesse concordando. Eles riram, e Maya percebeu que era assim que a felicidade se sentia sentada ao sol com as pessoas que você ama, fazendo planos para um futuro que parecia brilhante e possível. A semana seguinte passou em um borrão de momentos comuns que pareciam tudo menos comuns. Evan começou a ficar para jantar na maioria das noites, e Maya se acostumou com o som de sua chave na porta, a visão de suas botas de trabalho na entrada. Ele era bom na vida doméstica de maneiras que a surpreendiam.
Ele lembrava quais frutas June gostava e as comprava no mercado. Ele consertou a torneira do banheiro que pingava há meses. Ele cantava músicas bobas enquanto dobrou a roupa, fazendo até as tarefas parecerem divertidas. No sábado, visitaram a feira do produtor no centro. Evan carregou June em um canguru frontal, enquanto Maya escolhia legumes e pão fresco. Estranhos sorriam para eles, provavelmente assumindo que eram uma jovem família, aproveitando o fim de semana juntos. A suposição não parecia mais errada. Parecia verdade. No domingo à noite, estavam dando banho em June no pequeno banheiro de Maya Evan, segurando-a firme enquanto Maya lavava seu cabelo quando o celular de Maya vibrou com uma notificação de e-mail. Seus resultados de DNA estão prontos, dizia a linha de assunto. Maya e Evan se olharam por cima dos respingos de June. Devemos verificar agora? Maya perguntou. Talvez depois de colocá-la para dormir, Evan sugeriu. Caso haja algo que precise ser discutido. Maya assentiu, embora a curiosidade zumbisse sob sua pele. O que aprenderiam sobre a composição genética de June? A alergia a ovo seria confirmada? Havia outros problemas potenciais para observar? Depois que June estava dormindo no berço, eles se acomodaram no sofá de Maya com xícaras de chá. Maya abriu o laptop e entrou no portal do paciente. Pronta? Ela perguntou. Evan assentiu, movendo-se mais perto para ver a tela. Maya clicou no link dos resultados e um relatório detalhado carregou. A primeira seção mostrava os marcadores genéticos de June, todos em faixas normais, sem mutações preocupantes ou indicadores de doença. Bebê saudável, disse Evan com alívio. A segunda seção detalhava a confirmação da alergia a ovo sim. June carregava marcadores genéticos que a tornavam propensa a ter sensibilidade a ovo, mas com boa chance de superar lá até os 3 anos. Era o que esperávamos, disse Maya, rolando para baixo. A terceira seção estava rotulada Comparação de DNA paterno. Maya quase a pulou a Dotrá. Patel dissera que poderiam obter informações úteis, mesmo que Evan não fosse o pai biológico de June. Mas algo nos números chamou sua atenção. Espere, ela disse, rolando de volta para cima. Evan, olhe isso. A seção de DNA paterno mostrava uma correspondência de 99,9% entre a amostra de Evan e os marcadores genéticos de June. Maya encarou a tela, sem entender. Isso deve ser um erro. Evan ficou muito quieto ao lado dela. Maya, é um erro de laboratório, disse Maya, sua voz ficando mais aguda. Você não é o pai da June. Eu usei um doador de esperma anônimo pela clínica. Nós nunca sequer isso é impossível. Mas mesmo enquanto dizia isso, Maya estava olhando para o rosto de Evan e vendo algo que fez seu estômago embrulhar. Evan, ela sussurrou. Ele estava encarando a tela com uma expressão que ela nunca vira antes, choque, misturado com algo que parecia quase reconhecimento. Preciso te contar uma coisa, ele disse baixinho. Quando eu estava na faculdade, doei esperma para ajudar a pagar a mensalidade. Era anônimo, completamente anônimo, mas Maya sentiu a sala girar ao seu redor. O quê? Eu doei no Centro Médico Universitário, a clínica de fertilidade associada ao seu hospital. A voz de Evan Mal era um sussurro. Maya, eu acho que a June pode realmente ser minha filha. Maya olhou para ele, depois para a tela, depois para ele novamente. A correspondência paterna de 99,9% de repente fazia todo o sentido e nenhum sentido. Isso é impossível, ela disse novamente, mas sua voz tremia. E a clínica que você usou para a FIV é ligada ao University Medical, Maya completou, com a voz vazia. Eles ficaram sentados em silêncio, a tela do laptop lançando uma luz azul em seus rostos. O monitor de bebê de June crepitou suavemente do quarto. Isso não pode estar acontecendo, disse Maya. Coisas assim não acontecem na vida real, mas a evidência estava bem ali na tela. Evan era o pai biológico de June, o homem por quem ela se apaixonara, o homem que se tornara parte de seu dia a dia, o homem por quem ela estava começando a se apaixonar. Ele era o doador anônimo que a ajudara a conceber sua filha. Maya, Evan disse com cuidado, olhe para mim. Ela virou-se para encará-lo e seus olhos estavam cheios de choque e confusão, mas também de algo mais. Algo que parecia admiração. Isso não muda nada, ele disse.
Como eu me sinto por você, como eu me sinto por June, nada disso foi por causa da biologia. Eu escolhi vocês duas antes de saber de qualquer coisa disso. Não muda nada? A voz de Maya falhou. Evan, você é o pai dela. O pai verdadeiro dela. Isso muda tudo. A mente de Maya correu pelas implicações. Implicações legais. Implicações de custódia. O que isso significava para o relacionamento deles? Ele sabia de alguma forma. Era por isso que ele tinha se sentido tão atraído por June? Você sabia? Ela perguntou de repente. Quando nos conheceu, você desconfiou? Não, Evan disse com firmeza. Maya, eu juro, eu não fazia ideia. Eu nunca esperei conhecer nenhuma criança daquelas doações. A clínica prometeu anonimato completo. Maya acreditou nele. O choque em seu rosto era genuíno demais para ser fingido, mas isso não tornava a situação menos avassaladora. Preciso de ar, disse Maya, levantando-se abruptamente. Maya, por favor, só preciso de 1 minuto para pensar, ela disse. Isso é muita coisa. Ela caminhou até a janela da cozinha e olhou para o céu noturno. 2 semanas atrás, ela era uma mãe solteira feliz com seu mundo pequeno e seguro. Agora ela era, o quê? Apaixonada pelo pai biológico de sua filha? Em um relacionamento que começou por coincidência, mas que na verdade estava escrito no DNA. Atrás dela, ela ouviu Evan fechar o laptop e se mover silenciosamente pela sala. Quando ela finalmente se virou, ele estava sentado na beirada do sofá, com a cabeça entre as mãos. Me desculpe, ele disse, sem levantar os olhos. Sinto muito por isso, estar complicado agora. Você não tem nada para se desculpar, disse Maya, e ela falava sério. Você doou esperma para ajudar pessoas a formar famílias. Eu escolhi usar esperma de doador para ter June. Nenhum de nós fez nada errado, mas parece errado, não parece? Evan olhou para ela, como se estivéssemos mentindo para nós mesmos sobre o que isso é. Maya sentou-se novamente ao lado dele, com cuidado para deixar espaço entre eles. O que você acha que isso é? Eu acho, Evan disse devagar, que me apaixonei por uma mulher e seu bebê. E esse amor é real. Compartilhemos DNA ou não. Mas nós compartilhamos DNA, disse Maya. Você e June. Isso vai significar algo legalmente. Vai mudar como as pessoas nos veem, como nós nos vemos. Eles ficaram sentados em silêncio por um longo momento. Pelo monitor de bebê, podiam ouvir a respiração tranquila de June. O que fazemos agora? Maya perguntou finalmente. Não sei, Evan admitiu. Mas sei o que quero fazer. O quê? Quero acordar amanhã e levar June ao parque. Quero consertar o que quebrar no seu apartamento e ouvir você falar sobre o trabalho. Quero estar aqui para as histórias na hora de dormir, para os primeiros passos e para tudo mais que importa. Evan virou-se completamente para encarar. Esta revelação não muda o que eu quero, Maya. Mas preciso saber isso muda o que você quer. Maya olhou para este homem que se tornara tão importante para ela, que conquistara o coração de sua filha antes que qualquer um dos dois soubesse o porquê. O choque ainda corria por seu sistema, mas por baixo dele havia algo mais. Alívio, talvez, de que June teria um pai que já a amava, de que Maya não teria que explicar para June algum dia por que seu pai não fazia parte de suas vidas. Medo, definitivamente, de que tudo mudaria agora, de que o relacionamento fácil que construíram se tornaria complicado por expectativas e obrigações. E amor. Ainda amor, apesar de tudo. Ainda não sei, Maya disse honestamente. Preciso de tempo para processar isso. Evan acenou com a cabeça. Claro, tome todo o tempo que precisar. Mas não quero que você vá, Maya disse rapidamente. Hoje à noite, quero dizer, não quero ficar sozinha com isso. Não vou a lugar nenhum, Evan disse gentilmente. A menos que você queira. Maya balançou a cabeça. Fique. Por favor. Eles decidiram dormir em quartos separados, Maya em seu quarto, Evan no sofá. Precisavam de espaço para pensar, mas também precisavam saber que o outro estava por perto. Enquanto Maya deitava em sua cama ouvindo Evan se movimentar pela sala, ela pensou em June dormindo tranquilamente em seu berço, alheia ao fato de que seu mundo havia acabado de mudar fundamentalmente. Amanhã eles teriam que descobrir o que viria a seguir. Hoje à noite, eles só tinham que sobreviver. Mas, por mais avassaladora que fosse esta revelação,
Maya percebeu que não estava enfrentando isso sozinha. Quaisquer desafios que estivessem por vir, Evan estaria lá para ajudar a navegá-los. E talvez isso fosse o mais importante de tudo. Maya acordou com o som de June balbuciando em seu berço e o cheiro de café sendo feito na cozinha. Por um momento, ela ficou deitada quieta, deixando-se fingir que era apenas outra manhã normal. Então, os eventos da noite anterior voltaram sobre ela como uma onda. Evan era o pai biológico de June. O homem por quem ela estava se apaixonando era o doador anônimo de esperma que a ajudara a conceber sua filha. Maya sentou-se na cama, passando as mãos pelos cabelos. Fora da porta de seu quarto, ela podia ouvir Evan se movendo silenciosamente, provavelmente tentando não acordar. Lá, a consideração disso apertou seu peito. Ela o encontrou na cozinha, totalmente vestido, mas desarrumado, mexendo ovos mexidos em uma frigideira. June estava sentada em sua cadeirinha, batendo uma colher na bandeja e sorrindo para Evan como se ele fosse a pessoa mais divertida do mundo. Bom dia. Evan disse suavemente quando a viu. Fiz café da manhã. Espero que esteja tudo bem. Maya acenou com a cabeça, ainda se sentindo desequilibrada. Tudo parecia igual a ontem, mesma cozinha, mesma cadeirinha, mesmo homem fazendo café da manhã para sua filha. Mas tudo era diferente agora. Como você dormiu? Ela perguntou. Não dormi, na verdade, Evan admitiu, colocando os ovos no prato. E você? Também não. Eles comeram em um silêncio cuidadoso, ambos dando olhadas furtivas para June, que parecia completamente imune à tensão no ambiente. Ela comia suas frutas cortadas e balbuciava feliz, ocasionalmente esticando dedos pegajosos em direção ao rosto de Evan. Eu estive pensando, Evan disse finalmente, sobre o que acontece a seguir. Maya ergueu os olhos de seus ovos intocados. E acho que devemos ligar para a clínica, obter mais informações sobre como isso aconteceu. Quais são as implicações legais? Implicações legais, Maya repetiu. As palavras pareciam pesadas em sua boca. Não quero mudar nada na vida de June, Evan disse rapidamente. Você é a mãe dela. Você a criou. Você toma as decisões. Mas preciso entender o que isso significa do ponto de vista legal. Maya sentiu pânico esvoaçar em seu peito. Você está falando sobre custódia? Não, Evan disse com firmeza. Maya, não. Estou falando sobre entender nossa situação para que possamos tomar decisões informadas juntos. Juntos. A palavra deveria ser reconfortante, mas agora parecia assustadora. Tudo o que construíram fora baseado em escolha. Agora havia biologia envolvida, complicações que não pediram. Preciso ligar para Renee, Maya disse de repente. Ela vai ter opiniões sobre isso. A expressão de Evan ficou cautelosa. Que tipo de opiniões? Do tipo irmã mais velha protetora, disse Maya. Ela vai querer ter certeza de que você não está tentando se aproveitar da situação. E o que você acha? Evan perguntou. Você acha que estou tentando me aproveitar? Maya olhou para ele e olhou de verdade. Seus olhos estavam cansados, mas honestos, suas mãos gentis, enquanto ajudava June com seu copo com canudinho. Este era o mesmo homem que consertou seu carrinho de bebê na chuva, que à prova de bebês, seu apartamento sem ser pedido, que segurou June enquanto ela dormia só para facilitar a vida de Maya. Não, ela disse. Não acho isso. Alívio cruzou o rosto de Evan. Obrigado. O telefone de Maya tocou e o nome de Renee apareceu na tela. Maya olhou para a hora 8 da manhã de uma segunda-feira. Sua irmã nunca ligava tão cedo a menos que algo estivesse errado. Devo atender, disse Maya, indo para a sala de estar. Oi, Renee. Maya. Graças a Deus. Passei a noite toda pensando em algo estranho que aconteceu ontem. O estômago de Maya embrulhou. Como assim? Eu estava organizando meus álbuns de fotos e encontrei aquelas fotos de quando você estava grávida. Sabe, aquelas do chá de bebê? Maya se lembrou. Renee dera um chá de bebê pequeno para ela aos 6 meses, apenas família e alguns amigos próximos. Eu estava olhando para elas, pensando em como June se parece com você, quando percebi algo. Ela também se parece com outra pessoa. Maya apertou o telefone com mais força. Do que você está falando? Aquele cara com quem você tem saído. Evan. Maya. June tem os olhos dele. E o queixo dele. E agora que penso nisso, o formato do rosto dela. As pernas de Maya fraquejaram.
Ela afundou no sofá, observando Evan pela porta da cozinha enquanto ele limpava o rosto de June com um pano úmido. Renee, sei que parece loucura, mas a semelhança é muito forte. Ele já mencionou. Renee, pare. A voz de Maya saiu mais áspera do que ela pretendia. Só pare. Houve silêncio do outro lado da linha. Maya! A voz de Renee estava cautelosa agora. O que está acontecendo? Maya olhou para a cozinha novamente, onde Evan agora lavava a louça enquanto June brincava com xícaras medidoras no chão ao lado dele. Uma imagem perfeita da vida doméstica que estava prestes a se tornar infinitamente mais complicada. Você pode vir aqui? Maya perguntou. Agora? Há algo que preciso contar a você. Estarei aí em 20 minutos. Renee chegou em 15 minutos, entrando com a chave reserva que Maya lhe dera. Ela ainda estava de pijama, sob uma jaqueta jogada às pressas, seu cabelo normalmente perfeito preso em um coque desalinhado. Ok, Renee disse, acomodando-se no sofá em frente a Maya e Evan. Alguém precisa explicar por que minha irmã parece que seu mundo acabou. Maya olhou para Evan, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Recebemos os resultados da triagem genética de June ontem, Maya começou. Renee instigou. E eles mostraram que Evan é o pai biológico de June. Renee encarou-os por um longo momento. Como é? Perdão? O teste de DNA confirmou, disse Maya. Evan doou esperma na faculdade para a mesma clínica de fertilidade que eu usei. Estamos falando de uma coincidência, de 1 em 1 milhão. O olhar de Renee se moveu entre Maya e Evan, sua expressão passando por confusão, choque e algo que parecia raiva. Deixe-me entender isso direito, Renee disse devagar. Vocês dois se conhecem por acidente há 3 semanas. Se apaixonam. E agora você está me dizendo que ele é o pai biológico de June? Não foi planejado, Evan disse baixinho. Eu não fazia ideia. Ah, por favor, disse Renee, sua voz subindo. Quais são as chances? Isso tem que ser algum tipo de armação. Renee, Maya advertiu. Não, Maya, pense bem. Ele aparece do nada, conserta seu carrinho, encanta você e June, e de repente está parte da sua vida. Então este conveniente teste de DNA revela que ele é o pai de June? É perfeito demais. Maya sentiu raiva inflamar em seu peito. Não é perfeito, Renee. É complicado e assustador, e eu não sei o que fazer a respeito. Você quer saber o que você faz a respeito? Renee levantou-se, caminhando até a janela. Você se protege e protege June. Você descobre o que ele realmente quer. O que eu quero, Evan disse, sua voz ainda calma, é continuar sendo parte da vida de Maya e June. O DNA não muda isso. Não muda? Renee girou para encará-lo. Porque de repente você tem direitos legais que não tinha antes. De repente você poderia reivindicar custódia se quisesse. Eu não quero, disse Evan. Diz você agora. Mas e quando a novidade passar? E quando você conhecer outra pessoa que não vem com uma família pronta? Renee, chega, disse Maya, levantando-se também. Mas sua irmã não havia terminado. Maya, você trabalhou tanto para construir uma vida estável para June. Não deixe que um cara que você conhece há 3 semanas vire tudo de cabeça para baixo só porque ele por acaso compartilha o DNA dela. Ele não é um cara qualquer, disse Maya. E ele não escolheu compartilhar o DNA dela mais do que eu escolhi usar a doação dele. Mas ele está escolhendo ficar agora que sabe, Renee retrucou. Por quê? O que ele ganha com isso? A sala ficou em silêncio. June, que brincava contente no chão, olhou para os adultos com olhos arregalados e preocupados. Evan levantou-se lentamente, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Eu ganho assistir June dar seus primeiros passos. Eu ganho ensiná-la a andar de bicicleta algum dia. Eu ganho estar lá quando ela ralar os joelhos, quando ela se formar no ensino médio e quando ela trouxer seu primeiro namorado para casa. Sua voz era firme, mas intensa. Eu ganho amá-la e apoiá-la e me orgulhar dela todos os dias. E eu ganho fazer tudo isso ao lado da mulher por quem estou me apaixonando, que também, por acaso, é a melhor mãe que já vi. Ele olhou diretamente para Renee. É isso que eu ganho com isso, uma família. E não vou a lugar nenhum. Renee o encarou por um momento, depois olhou para Maya. E o que você ganha com isso? Além de complicações e incertezas legais? Maya pensou sobre a pergunta. O que ela ganhava com esta situação impossível? Eu ganho ajuda, ela disse finalmente.
Eu ganho alguém que coloca as necessidades de June em primeiro lugar sem ser pedido. Eu ganho alguém que conserta coisas que quebram, que lembra quais alimentos June gosta e que canta para ela quando ela não consegue dormir. A voz de Maya ficou mais forte. E eu ganho assistir June crescer com um pai que escolheu ser seu pai. Não porque teve que ser, não porque nós o prendemos, mas porque ele quer ser. Ela olhou para Evan, depois de volta para sua irmã. Eu ganho uma parceira, Renee. Alguém que quer construir uma vida conosco. A expressão de Renee suavizou levemente. Maya, eu só não quero que você se machuque. Eu sei, disse Maya, e eu te amo por isso. Mas esta é minha escolha a fazer. Eles ficaram em um silêncio tenso, até que June começou a choramingar de seu lugar no chão. Evan foi imediatamente até ela, pegando-a no colo e acomodando-a em seu ombro com facilidade prática. June se acalmou instantaneamente, encostando o rosto no pescoço dele. Observando-os, a expressão de Renee mudou. Maya podia ver sua irmã absorvendo a maneira natural como Evan segurava June, o conforto imediato que o bebê encontrava em seus braços. Há quanto tempo você doa esperma? Renee perguntou de repente. Evan pareceu surpreso com a pergunta. Só durante a faculdade. Parei antes de me formar. Por quê? Era para ser temporário, só para ajudar com os custos da mensalidade. Mais perto do fim, começou a aparecer. Não sei. Muito impessoal. Eram pessoas tentando formar famílias, e eu era apenas um número em um catálogo. Renee acenou com a cabeça lentamente. E você nunca se perguntou sobre as crianças? Às vezes, Evan admitiu. Mas a clínica deixou claro que o anonimato era permanente. Eu aceitei que nunca saberia. Até agora. Até agora. Renee sentou-se novamente no sofá, sua raiva parecendo esvair-se. Isso está realmente acontecendo, não está? Você é realmente o pai de June. Biologicamente, sim, disse Evan. Mas Maya é a mãe dela em todos os sentidos que importam. Não quero mudar isso. O que você quer mudar? Renee perguntou. Evan olhou para Maya antes de responder. Quero tornar as coisas mais estáveis para todos nós. Quero estar lá para June oficialmente, não apenas como namorado da Maya. Quero ajudar com despesas, decisões e tudo mais que vem com a criação de uma criança. Isso soa como se você quisesse ser o pai dela, disse Renee. Eu quero, Evan disse simplesmente, mas apenas se a Maya também quiser. Todos os olhos se voltaram para Maya. O peso da decisão parecia enorme. Tudo mudaria se ela dissesse sim. Documentos legais, acordos financeiros, acordos de custódia. Sua vida simples como mãe solteira se tornaria algo muito mais complicado, mas também se tornaria algo muito menos solitário. Eu acho, Maya disse cuidadosamente, que devemos dar um passo de cada vez. Descobrir o que a lei diz sobre nossa situação, entender nossas opções e então tomar decisões juntos. Renee acenou com a cabeça. Isso parece sensato. E eu acho, Maya acrescentou, olhando para sua irmã, que preciso que você confie no meu julgamento sobre isso. Você não precisa gostar do Evan logo de cara, mas precisa respeitar que sou capaz de tomar boas decisões por June e por mim. Renee ficou quieta por um momento. Então suspirou. Você está certa. Me desculpe. Isso só me pegou de surpresa. Isso pegou todos nós de surpresa, disse Maya. Renee olhou para Evan, que ainda segurava June. Posso te perguntar uma coisa? O que quiser. Se o teste de DNA nunca tivesse acontecido, se você nunca tivesse descoberto que June era sua filha biológica, você ainda estaria aqui. Evan não hesitou. Sim. Como pode ter tanta certeza? Porque eu já estava fazendo planos para estar aqui a longo prazo, antes mesmo de irmos àquela consulta. Já estava pensando em me mudar para mais perto para reduzir meu trajeto, em ajudar com os custos da creche, no que June me chamaria algum dia. Ele olhou para Maya. O DNA apenas confirmou que eu já sabia que esta é minha família, quer a biologia tenha tornado isso oficial ou não. Renee o estudou por mais um momento, então se virou para Maya. Ou ele é um mentiroso muito bom, ou ele realmente ama vocês duas. Ele realmente nos ama, disse Maya, surpresa com sua própria certeza. Ok, então. Renee levantou-se, alisando sua camiseta de pijama. Acho que preciso me acostumar com a ideia de ter um cunhado. Depois que Renee saiu, Maya e Evan passaram a tarde fazendo ligações. Primeiro para o consultório da Dra. Patel,
para confirmar os resultados do DNA e obter cópias de toda a documentação. Depois, para a clínica de fertilidade, para entender como a confusão havia acontecido. A administradora da clínica estava apologética, mas não particularmente surpresa. Acontece com mais frequência do que se imagina, ela explicou, especialmente com doadores que estão fora do programa há algum tempo. Os protocolos de anonimato são projetados para evitar contato, mas não podem evitar encontros casuais no mundo real. Há implicações legais? Maya perguntou. Isso depende do que vocês dois querem, disse a administradora. O contrato de doação encerrou os direitos e responsabilidades legais do Sr. Carter. Então June é legalmente apenas sua filha, Santa Brooks. Mas se ambos quisessem mudar isso, poderiam buscar adoção ou reconhecimento formal de paternidade. Depois de desligar, Maya e Evan sentaram-se à mesa da cozinha com um bloco de notas, fazendo listas de perguntas e preocupações. E seus pais? Maya perguntou. Quando você vai contar a eles? A caneta de Evan parou no papel. Eu tenho pensado nisso. Eles vão ter muitas perguntas. Que tipo de perguntas? Do tipo que começa com como assim você de repente é pai e termina com você não deveria arrumar um advogado? Maya fez uma careta. Eles vão ficar chateados? Confusos? Definitivamente. Preocupados comigo, provavelmente, mas chateados com você ou June? Não. Eles são boas pessoas, Maya. Eles vão aceitar assim que entenderem a situação. E se não aceitarem? Evan esticou a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. Então eles terão que aceitar que esta é minha escolha. Você e June são minha prioridade agora. Maya apertou sua mão, sentindo parte de sua ansiedade diminuir. Quando você quer contar a eles? Logo. Este fim de semana, talvez. Você gostaria de conhecê-los? A pergunta enviou um frio na barriga de Maya. Como sua namorada ou como a mãe de sua neta? Como ambas, disse Evan. Como a mulher que eu amo e a mãe de nossa filha. Nossa filha. A frase deveria soar presunçosa, mas em vez disso, soou como alívio. Dividir a responsabilidade, dividir a alegria. Ok, disse Maya. Mas em algum lugar público primeiro. Terreno neutro. Claro, eles passaram o resto da tarde planejando e conversando, descobrindo como navegar esta nova realidade. Quando chegou a hora de June dormir, eles seguiram sua rotina habitual. Banho, mamadeira, hora da história como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Maya percebeu enquanto observava Evan ler Boa noite, Lua, para June. A forma como ele a segurava, a forma como ela olhava para ele, até mesmo a forma como a luz do entardecer caía sobre os três na cadeira de balanço, tudo parecia diferente agora, parecia família. Os dias seguintes se acomodaram em uma nova normalidade que parecia surpreendentemente natural. Evan começou a passar a noite com mais frequência, deixando roupas reservadas no armário de Maya e uma escova de dentes ao lado da pia do banheiro dela. Eles dividiam as tarefas matinais, sem discussão. Ele fazia café enquanto ela vestia June, ela arrumava a bolsa de fraldas enquanto ele carregava o carrinho. June parecia alheia à mudança em suas circunstâncias, mas Maya notou pequenas mudanças em como ela interagia com Evan. Ela estendia os braços para ele com mais frequência, se acomodava em seus braços mais rapidamente. Parecia esperar sua presença de uma forma que não esperava antes. Você acha que ela sente algo? Maya perguntou a Evan uma noite, enquanto arrumavam a cozinha após o jantar. Talvez, disse Evan. Ou talvez ela só esteja confortável com nossa rotina. Ou talvez, disse Maya, observando June balbuciar para Evan da sua cadeirinha. Ela sempre soube de algo que nós não sabíamos. Na quinta-feira à noite, Evan tocou no assunto de conhecer seus pais novamente. Liguei para eles hoje, ele disse, enquanto dobravam roupas juntos no sofá. Disse que queria levar alguém especial para o jantar de domingo. Como eles reagiram? Mamãe ficou animada e começou a fazer 1 milhão de perguntas. Papai ficou desconfiado e perguntou se eu estava com algum problema. Maya riu, apesar dos nervos. O que você disse a eles? Que explicaria tudo quando os visse e que eles deveriam se preparar para conhecer sua neta. As mãos de Maya pararam nas roupinhas de bebê que ela estava dobrando. Você contou a eles sobre June? Só que ela existe. Não a história toda.
Achei que deveríamos fazer isso juntos. Maya assentiu, embora seu estômago se contraísse de ansiedade. E se eles não gostarem de nós? Eles vão amar você, disse Evan com confiança. Como não poderiam amar? Sou uma mãe solteira, com um bebê de outro relacionamento. Alguns pais podem ver isso como complicado. Evan largou a camisa que estava dobrando e virou-se completamente para encarar. Maya, você não é uma mãe solteira com um bebê de outro relacionamento. Você é a mulher que eu amo, que também é a mãe da minha filha. Há uma diferença. Maya sentiu os olhos arderem de lágrimas. Quando você começou a pensar nela assim? Como sua filha? Sinceramente, no momento em que a segurei naquele primeiro dia na sua cozinha, a biologia só tornou isso oficial. Maya inclinou-se e beijou-o, suave e grata. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, ele sussurrou de volta. De seu tapete de atividades no chão, June balbuciou alto, como se exigisse atenção. Eles se separaram, rindo. E nós te amamos, pequenina, disse Evan, pegando-a no colo e jogando-a gentilmente para o alto. June gritou de alegria. Maya os observou brincando juntos, seu coração igualmente cheio e aterrorizado. Em menos de um mês, sua vida inteira tinha virado de cabeça para baixo. Ela tinha passado de uma mãe solteira com um mundo cuidadosamente controlado para parte de uma família que nunca tinha visto chegar. Era avassalador e maravilhoso e absolutamente aterrorizante. Mas enquanto observava Evan cantar canções bobas para June, que dava risadinhas em seu colo, Maya percebeu que aterrorizante nem sempre era ruim. Às vezes, aterrorizante era apenas outra palavra para transformador. E talvez transformador fosse exatamente o que todos eles precisavam. O domingo amanheceu cinzento e chuvoso, o tipo de tempo que fazia Maya querer ficar aconchegada em casa com chá e um livro. Em vez disso, ela se viu se arrumando para o almoço com os pais de Evan, experimentando 3 roupas diferentes antes de decidir por um vestido azul que era bonito o suficiente para causar boa impressão, mas confortável o suficiente para correr atrás de June se necessário. Você está linda, disse Evan, parado na porta, ajustando sua própria gravata. Estou nervosa, Maya corrigiu, verificando seu reflexo mais uma vez. Isso também. Mas vai dar tudo certo, Maya. Eles vão amar vocês duas. Maya esperava que ele estivesse certo. Ela tinha passado a manhã imaginando todas as formas como isso poderia dar errado. Seus pais poderiam desconfiar de suas motivações, ser críticos em relação às suas escolhas, ou simplesmente serem protetores com seu filho, de maneiras que a excluíssem, a ela e a June. Eles haviam escolhido um restaurante familiar, com atmosfera descontraída e cadeirinhas para bebês. Terreno neutro, como Maya havia pedido. Evan carregava June enquanto Maya empurrava o carrinho carregado de brinquedos e lanches. Lá estão eles, disse Evan, apontando para uma mesa perto das janelas. A primeira impressão de Maya sobre Paul e Diane Carter foi que eles pareciam exatamente os pais de alguém que consertava coisas quebradas para viver. Roupas práticas, rostos bondosos, mãos que mostravam que não tinham medo de trabalho. Paul era alto como Evan, com cabelos grisalhos e pés de galinha. Diane era baixinha e energética, usando um cardigã com pequenas flores bordadas. Mãe, pai, disse Evan, quando se aproximaram da mesa. Gostaria que conhecessem Maya Brooks e June. Maya observou seus rostos cuidadosamente enquanto viam June nos braços de Evan. A expressão de Paul era cautelosa, mas curiosa. A de Diane iluminou-se imediatamente. Meu Deus, disse Diane, levantando-se. Ela é linda. Quantos meses tem? 9 meses, disse Maya, oferecendo a mão. É um prazer conhecê-los. Diane apertou sua mão calorosamente, então voltou-se imediatamente para June. E você não é uma gracinha? Olha esses olhos grandes e castanhos. Paul levantou-se mais devagar, estudando os 3 com a atenção cuidadosa de alguém tentando decifrar um quebra-cabeça. Pai, disse Evan, passando June para um braço e estendendo a mão. Bom te ver. Filho, respondeu Paul, apertando a mão de Evan, mas mantendo os olhos em June. Ela é um bebê adorável. Eles se acomodaram em seus lugares, com June em uma cadeirinha entre Maya e Evan. Os primeiros minutos foram preenchidos com a conversa superficial normal, de adultos se conhecendo, perguntas sobre o trabalho de Maya, comentários sobre o tempo,
observações gentis sobre a personalidade de June. Ela é muito sociável, observou Diane, enquanto June sorria e balbuciava para ela. Parece confortável com pessoas novas. Ela é, concordou Maya. Sempre foi amigável, mas especialmente com seu filho. Há quanto tempo vocês estão namorando? Perguntou Paul, seu tom cuidadosamente neutro. Maya olhou para Evan. Cerca de 3 semanas. As sobrancelhas de Paul se ergueram. Isso não é muito tempo. Pai, disse Evan, com um tom de advertência. Só estou dizendo. 3 semanas é rápido para conhecer os pais e trazer crianças para o cenário. Maya sentiu suas bochechas esquentarem, mas antes que pudesse responder, Diane esticou o braço sobre a mesa e deu um tapinha no braço do marido. Paul Carter, cuidado com as maneiras. Às vezes as pessoas simplesmente sabem quando algo está certo. Está tudo bem, disse Maya. Eu entendo a preocupação. É rápido mesmo, mas parece certo, Evan acrescentou, pegando a mão de Maya sobre a mesa. Algumas coisas a gente simplesmente sabe. Paul parecia querer dizer mais, mas Diane lhe deu outro olhar de advertência. Conte-nos sobre você, Maya, disse Diane, conduzindo a conversa para um terreno mais seguro. Evan disse que você é enfermeira. Maya relaxou no tópico mais fácil, descrevendo seu trabalho na unidade pediátrica e seu amor por ajudar crianças. Diane fez perguntas ponderadas, e até Paul pareceu se aquecer enquanto Maya falava sobre sua carreira. Foi só depois que pediram o almoço que Evan limpou a garganta e disse: Mãe, pai, há mais uma coisa que precisamos contar a vocês. A mesa ficou em silêncio. June continuou brincando com seu livro de pano, alheia à atenção. Recebemos uma notícia inesperada esta semana, Evan continuou, sobre a paternidade de June. Paul colocou seu copo d'água com cuidado na mesa. Que tipo de notícia? Maya respirou fundo. June foi concebida por inseminação artificial, usando um doador de esperma anônimo. Esta semana descobrimos que o doador era o Evan. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maya observou Paul e Diane processarem essa informação, suas expressões passando por confusão, choque e algo que poderia ter sido descrença. Desculpe, disse Paul finalmente. Pode repetir isso? June é minha filha biológica, disse Evan gentilmente. Eu doei esperma na faculdade para ajudar a pagar os estudos. Maya usou a mesma clínica de fertilidade para seu procedimento de FIV. O teste genético que fizemos na semana passada confirmou a compatibilidade. A mão de Diane voou para a boca. Minha nossa! Isso é, Paul começou, então parou, balançando a cabeça. Isso é inédito. Sabemos como soa, disse Maya rapidamente. Mas temos toda a documentação da clínica e do laboratório. Não foi algo que planejamos ou esperávamos, mas June é sua neta, disse Evan, observando seus rostos cuidadosamente. Se vocês quiserem que ela seja. Os olhos de Diane se encheram de lágrimas enquanto olhava para June, que agora tentava comer seu livro. Nossa neta? Biologicamente, sim, disse Maya, mas não quero que ninguém se sinta pressionado. Tudo isso é muito novo e complicado. Complicado é pouco, resmungou Paul. Paul, disse Diane com severidade. O quê? Diane, isso é coisa de novela. Nosso filho acidentalmente tem um filho. Então, coincidentemente conhece e se apaixona pela mãe. Quais são as chances? As chances não importam, disse Evan com firmeza. O que importa é o que fazemos agora. Paul estudou o rosto de Evan. E o que você quer fazer? Eu quero ser o pai de June. Quero me casar com Maya algum dia. Quero que sejamos uma família. O coração de Maya deu um salto com a palavra casar, mas ela tentou manter sua expressão neutra. Eles ainda não tinham falado sobre casamento. E o que você quer? Diane perguntou a Maya gentilmente. Maya olhou para June, que havia abandonado seu livro, e agora batia palmas para um garçom que passava. Então olhou para Evan, que a observava com olhos pacientes e esperançosos. Eu quero que June tenha um pai que a ame, disse Maya, e quero construir uma vida com alguém que nos escolha todos os dias. E Evan faz isso? Perguntou Paul. Ele faz, disse Maya, sem hesitar. Paul ficou quieto por um longo momento, estudando todos eles. Finalmente, virou-se para June, que por acaso olhou para ele exatamente naquele momento. Olá, pequenina, ele disse suavemente. June sorriu de volta, mostrando seus 2 dentes de baixo. Ela tem seu queixo, Diane disse a Evan, enxugando os olhos.
E os olhos da Maya? Evan respondeu. O melhor dos dois, disse Paul. E Maya percebeu que ele estava sorrindo pela primeira vez desde que se sentaram. O almoço que se seguiu foi hesitante, mas caloroso. Paul e Diane fizeram perguntas cuidadosas sobre a família de Maya, seus planos para o futuro, seus pensamentos sobre criar June. Eles contaram histórias sobre Evan quando criança, envergonhando-o da maneira que os pais fazem quando querem dar as boas-vindas a alguém novo na família. June encantou os dois completamente, flertando, balbuciando e geralmente sendo sua adorável pessoa. Enquanto se preparavam para ir embora, Diane puxou Maya de lado. Quero que saiba, disse ela baixinho. Não foi assim que imaginei conhecer minha primeira neta, mas isso não significa que não esteja grata por isso ter acontecido. Obrigada, disse Maya. Isso significa muito. Evan é um bom homem, Diane continuou. Mas você provavelmente já sabe disso. Sei. E você claramente é uma mãe maravilhosa. June tem sorte de ter você. Maya sentiu as lágrimas ameaçarem novamente. Obrigada. Gostaríamos de vê-los novamente em breve, disse Diane. Todos vocês. Talvez em algum lugar onde possamos deixar June engatinhar e brincar. Nós também gostaríamos. Enquanto caminhavam para seus carros, Paul caminhou ao lado de Evan. Filho, ele disse, essa é uma grande responsabilidade que você está assumindo. Eu sei, pai. Ser pai não é só biologia. São 18 anos, no mínimo, colocando as necessidades de outra pessoa em primeiro lugar. Eu sei, Evan repetiu. Paul parou de caminhar e virou-se para encará-lo. Mas se você tem certeza de que é isso que quer, sua mãe e eu vamos apoiá-lo. Maya parece uma mulher adorável, e June é... Bem, ela é perfeita. Evan sorriu. Obrigado, pai. Isso significa tudo. Só não se apresse em nada, Paul acrescentou. Tome tempo para ter certeza de que está tomando as decisões certas pelos motivos certos. Nós vamos, Evan prometeu. Enquanto Maya colocava June na cadeirinha do carro, ela refletiu sobre como o almoço tinha corrido bem. Paul e Diane ficaram surpresos, certamente, mas lidaram com a notícia com graça e abertura. Fizeram perguntas difíceis, mas justas. Mais importante, olharam para June e viram sua neta. Não uma complicação. O que você achou de como foi? Evan perguntou enquanto dirigiam para casa. Melhor do que eu esperava, disse Maya honestamente. Seus pais são boas pessoas. Eles gostam de você, disse Evan. Deu para perceber. Até seu pai? Especialmente meu pai. Ele só precisa de tempo para processar. Grandes mudanças o deixam cauteloso, mas uma vez que ele entra no jogo, ele entra de cabeça. Maya assentiu, sentindo parte da tensão sair de seus ombros. Um obstáculo superado, pensou. Agora só tinham que descobrir todo o resto. 3 meses depois, Maya estava em pé em sua cozinha, preparando o café da manhã de June e maravilhada com o quão normal tudo havia se tornado. Evan estava sentado à mesa lendo as notícias no celular, enquanto June batia sua colher na bandeja da cadeirinha, exigindo atenção. June Elizabeth Brooks, Maya disse com sua voz severa. O que fazemos com nossas colheres? June olhou para sua mãe, então deliberadamente deixou a colher cair no chão com um sorriso. Foi o que eu pensei, disse Maya, pegando a colher e limpando-a. Ela está testando limites, disse Evan, sem tirar os olhos do celular. A Dropatel disse que isso é normal para a idade dela. Maya sorriu com a naturalidade com que ele havia se tornado parte da equipe médica de June. Ele ia a todas as consultas agora, fazia perguntas ponderadas e lembrava dos conselhos do pediatra melhor do que a própria Maya às vezes. Os aspectos legais de sua situação foram surpreendentemente diretos. Como a doação de esperma de Evan havia legalmente encerrado seus direitos parentais, e como Maya era a única responsável legal de June desde o nascimento, eles tinham opções. Poderiam manter as coisas como estavam, com Evan como um namorado dedicado e figura paterna, ou poderiam buscar o reconhecimento legal de sua paternidade, dando-lhe direitos e responsabilidades oficiais. Eles decidiram esperar. Não havia pressa, seu advogado explicara. June estava segura, amada e bem cuidada. A papelada podia esperar até que estivessem prontos para isso. A que horas sua irmã vem aqui? Evan perguntou, finalmente tirando os olhos do celular. Por volta do meio-dia, disse Maya, colocando os ovos mexidos de June na frente dela.
Ela está trazendo almoço e o que ela chama de atualizações importantes sobre o planejamento do casamento. Evan sorriu. Ela está muito animada para ser sua madrinha. Maya sentiu o familiar frio na barriga de nervosismo e excitação que vinha sempre que alguém mencionava seu noivado. Evan havia proposto 6 semanas atrás, em uma terça-feira tranquila, enquanto davam banho em June. Nada extravagante ou dramático, apenas ele olhando para cima de onde estava ajoelhado ao lado da banheira e dizendo: "Case comigo, Maya. Vamos tornar isso oficial." Ela dissera sim, antes mesmo de ele terminar de falar. "Você está nervoso?" Maya perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dele. "Sobre hoje, quero dizer." "Um pouco," Evan admitiu. "É um grande passo. Hoje, eles iam se encontrar com uma conselheira familiar, não porque estivessem com problemas, mas porque queriam ter certeza de que estavam construindo seu relacionamento em bases sólidas. Com tudo o que havia acontecido, a coincidência de seu encontro, a revelação do DNA, o ritmo acelerado de seu romance, eles decidiram que alguma orientação profissional não faria mal. "Não precisamos fazer isso," disse Maya. "Se você está tendo segundos pensamentos..." "Não estou tendo segundos pensamentos," disse Evan rapidamente. "Só quero ter certeza de que estamos fazendo tudo certo, pelo bem de June, tanto quanto pelo nosso." Maya esticou a mão e apertou a dele. "Nós estamos fazendo tudo certo. Como pode ter tanta certeza?" Maya olhou para June, que agora estava se alimentando com sucesso com os dedos, enquanto cantarolava uma música que inventara. "Porque olhe para ela. Veja como ela está feliz, como se sente segura. As crianças sabem quando são amadas e seguras, e ela é essas duas coisas?" "Ela é essas duas coisas," Maya confirmou. Evan levantou suas mãos unidas e beijou os nós dos dedos de Maya. "Eu te amo." "Eu também te amo." De sua cadeirinha, June bateu palmas e gritou: "Dada!" Maya e Evan congelaram. June balbuciava há meses, fazendo sons que às vezes se assemelhavam a palavras, mas esta era a primeira vez que ela dizia algo que soava intencional. "Ela acabou de..." Maya começou. "Dada!" June disse novamente, sorrindo para Evan. Os olhos de Evan se encheram de lágrimas. "Olá, princesinha. Você acabou de dizer Dada." "Dada, dada, dada," June repetiu, satisfeita consigo mesma. Maya sentiu seus próprios olhos marejarem. June escolhera sua primeira palavra de verdade e escolhera reivindicar Evan como seu pai. "Devemos corrigi-la?" Maya perguntou baixinho. "Ensiná-la a dizer Evan em vez disso?" "Não," disse Evan, sua voz embargada pela emoção. "Se ela quer me chamar de Dada, então é isso que eu sou." Maya inclinou-se e beijou-o, sentindo o sal das lágrimas em ambos os rostos. "Mama," June disse de repente, olhando diretamente para Maya. "Isso mesmo, docinho," disse Maya, rindo através das lágrimas. Mama e Dada. O consultório da conselheira familiar não era nada como Maya esperava. Em vez de móveis estéreis e diplomas intimidantes na parede, a doutora Sara Martinez criara um espaço quente e acolhedor, com cadeiras confortáveis e iluminação suave. Ela era mais jovem do que Maya antecipara, talvez com 30 e poucos anos, com olhos bondosos e um sorriso fácil. "Obrigada a ambos por virem," disse a doutora Martinez enquanto se acomodavam em suas cadeiras. "É sempre refrescante conhecer casais que são proativos em seus relacionamentos, em vez de reativos. Queremos ter certeza de que estamos construindo sobre bases sólidas," Evan explicou. "Nossa situação é um pouco incomum." Martinez sorriu. "Revisei seus formulários de admissão e tenho que dizer, sua situação é única, mas única não significa insalubre. Digam-me, quais são suas principais preocupações?" Maya e Evan se olharam. Então Maya falou primeiro. "Acho que às vezes me preocupo que estamos indo rápido demais. Nos conhecemos há menos de 6 meses. Estamos noivos e planejamos morar juntos permanentemente. Pela maioria dos padrões, isso é loucura. Mas não parece loucura," Evan acrescentou. "Parece a coisa mais natural do mundo." "E isso assusta você?" perguntou Drew Martinez. "Às vezes," Maya admitiu. "Estive sozinha com June por tanto tempo, tomando todas as decisões, lidando com todas as responsabilidades. Parte de mim está animada para compartilhar isso com alguém, mas parte de mim está aterrorizada de perder o controle."
Dror Martinez assentiu. Esse é um medo muito comum para pais solteiros que entram em novos relacionamentos. Evan, como você responde a isso? Eu não quero tirar o controle da Maya, disse Evan. Quero apoiá-la nas decisões que ela toma. June é filha dela primeiro, eu sei disso. Mas também quero ser um parceiro de verdade, não apenas um namorado prestativo. E como é ser um parceiro de verdade para você? Ser incluído nas grandes decisões. Ter voz na educação de June, na saúde dela, no futuro dela. Ser alguém em quem Maya pode depender completamente. Dror Martinez voltou-se para Maya. Como isso soa para você? Bom, disse Maya. Assustador, mas bom. Nunca tive um parceiro na criação dos filhos antes. Vamos falar sobre o aspecto biológico de seu relacionamento, disse Dror Martinez. Como a descoberta de que Evan é o pai biológico de June afetou sua dinâmica. Maya pensou cuidadosamente antes de responder. No começo, fiquei preocupada que mudaria tudo. Que ele se sentiria no direito de tomar decisões sobre June por causa da genética, ou que ficaria em nossas vidas por obrigação em vez de escolha. E agora? Agora percebo que não importa por que ele quer estar aqui, apenas que ele quer. June merece um pai que escolhe ser seu pai todos os dias. Biologia não faz alguém um bom pai, amor e compromisso fazem. Evan esticou a mão e pegou a dela. Eu me apaixonei por June antes de saber que ela era minha. Descobrir que compartilhamos DNA não mudou meus sentimentos por ela ou por Maya. Só nos deu uma história diferente para contar às pessoas. Dror Martinez sorriu. Essa é uma perspectiva muito saudável. Agora, vamos falar sobre algumas ferramentas práticas para navegar seu relacionamento à medida que ele evolui. Eles passaram a próxima hora discutindo estratégias de comunicação, formas de lidar com desentendimentos e métodos para tomar grandes decisões juntos. Dror Martinez deu a eles lição de casa, exercícios de escuta ativa e resolução de conflitos. Quero vê-los novamente daqui a um mês, ela disse, enquanto se preparavam para sair. Mas preciso dizer, vocês estão começando com uma base muito sólida. Ambos estão comprometidos com o bem-estar da June, se comunicam abertamente um com o outro e estão dispostos a fazer o trabalho para que seu relacionamento dê certo. Então não somos loucos por estarmos indo tão rápido? Maya perguntou. Vocês não são loucos, a Dror Martinez confirmou. Às vezes a vida anda rápido. O segredo é garantir que vocês estejam andando juntos. Naquela noite, depois que June adormeceu no berço, Maya e Evan sentaram-se no sofá, fazendo listas para a mudança que se aproximava. Eles tinham encontrado um apartamento maior no mesmo bairro, com 2 quartos e um pequeno quintal, onde June poderia brincar com segurança. E os móveis do quarto da June? Maya perguntou, com a caneta parada sobre o bloco de notas. Queremos manter o berço dela ou devemos procurar uma cama de criança? Vamos manter o berço por enquanto, Evan disse. Ela ainda é tão pequenininha. Podemos fazer a transição quando ela começar a tentar escalar para fora, Maya anotou em sua lista. E vamos precisar tornar o novo lugar totalmente à prova de crianças. Travas para armários, protetores de tomada, portões para as escadas. Já encomendei, Evan disse com um sorriso. Devem chegar na próxima semana. Maya olhou para ele surpresa. Você encomendou os itens de segurança sem me perguntar? A expressão de Evan se desfez. Me desculpe, eu deveria ter conferido com você primeiro. É que vi que o apartamento tem escadas e eu queria garantir. Evan, Maya interrompeu rindo. Não estou chateada. Estou impressionada. Você está pensando à frente, planejando a segurança da June. Isso é exatamente o que um bom pai faz. Alívio inundou a expressão de Evan. Ainda estou aprendendo o equilíbrio entre ajudar e intrometer-se. Você está indo bem, Maya assegurou-lhe. Melhor do que bem. Você está indo ótimo. Eles trabalharam em suas listas em um silêncio confortável por um tempo, ocasionalmente lendo itens em voz alta ou pedindo opiniões. Maya se pegou dando olhadas para Evan enquanto ele escrevia, ainda às vezes maravilhada que aquele homem atencioso e carinhoso seria seu marido. Posso te perguntar uma coisa? Maya disse. Qualquer coisa. Você já se pergunta o que teria acontecido se nunca tivéssemos nos conhecido? Se a roda do seu carrinho não tivesse quebrado naquele dia? Evan largou a caneta e virou-se para encará-la. Você quer dizer se eu me pergunto se teria te encontrado eventualmente? Por causa da June? Acho que sim.
Você acha que sempre fomos destinados a nos encontrar? Evan considerou a pergunta seriamente. Não sei se acredito em destino ou sina, mas acredito que algumas pessoas são destinadas a estar na vida uma da outra, e não consigo imaginar um mundo onde não conheço você e a June, mesmo sendo complicado às vezes. Principalmente porque é complicado às vezes, Evan disse. Coisas fáceis geralmente não importam tanto quanto coisas difíceis. Maya inclinou-se e beijou-o, suave e grata. Adoro como você pensa sobre as coisas. Adoro como você me deixa pensar sobre as coisas com você, Evan respondeu. Do monitor de bebê na mesa lateral, ouviram June se mexendo no sono, fazendo os sons suaves que sempre fazia quando estava sonhando. Sobre o que você acha que ela sonha? Maya perguntou. Provavelmente frutas e brinquedos, e todas as pessoas que a amam, Evan disse. Essa é uma vida muito boa para um bebê. Essa é uma vida muito boa para qualquer um. 2 semanas depois, em uma manhã de sábado, no final da primavera, Maya acordou em seu novo apartamento com o som de June gargalhando em seu quarto e a voz de Evan cantando algo desafinado. A luz do sol entrava pelas janelas do quarto e Maya conseguia sentir o cheiro de café sendo feito na cozinha. Ela os encontrou no novo quarto de June, onde Evan estava trocando a fralda de June enquanto cantava o que parecia ser uma música inventada sobre dedinhos de bebê. June estava em ataques de risada, chutando os pés e batendo palmas. Bom dia, meus amores, Maya disse na porta. Mamãe, June chamou, estendendo os braços para ela. Maya se aproximou e beijou a testa de June, depois ficou na ponta dos pés para beijar Evan bom dia. Dormiu bem? Ele perguntou. Melhor do que nos últimos meses, Maya disse. Acho que é o colchão novo. Ou talvez seja estar em nossa casa, Evan sugeriu. Nossa casa. Maya ainda sentia um friozinho na barriga toda vez que ele dizia isso. Qual é o plano para hoje? Maya perguntou. Bem, sua irmã vem esta tarde para ajudar com o planejamento do casamento. Meus pais vão passar para deixar o novo cavalinho de balanço da June. E a senhora Kim do andar de baixo quer nos trazer um prato de boas-vindas. Maya gemeu de brincadeira. Lá se vai o sábado tranquilo. Teremos muitos sábados tranquilos, Evan disse, levantando June da mesa de troca. Mas gosto que nossa gente queira celebrar conosco. Nossa gente. Maya também gostou do som disso. Nos meses desde que ficaram juntos, seus círculos separados haviam gradualmente se fundido em uma grande família. Renee havia se tornado uma defensora feroz de Evan, provocando-o impiedosamente, mas também deixando claro que qualquer um que mexesse com ele teria que lidar com ela. Paul e Diane mimavam June e incluíam Maya em reuniões familiares como se ela sempre tivesse estado lá. Renee está trazendo amostras de tecido para o vestido das damas de honra, Maya disse, e sua mãe quer discutir as flores para a cerimônia. Casamento pequeno, nós dissemos. Evan lembrou-a com uma risada. Pequeno pelos padrões deles, Maya corrigiu, o que aparentemente significa 40 pessoas em vez de 80. Eles haviam decidido por uma cerimônia ao ar livre no parque onde tomaram seu primeiro café juntos. Apenas família e amigos próximos, com uma recepção no centro comunitário depois, simples e sincero, focado em celebrar sua família, não em impressionar ninguém. Ainda não acredito que vamos nos casar em 3 meses, Maya disse, enquanto caminhavam juntos para a cozinha. Tendo segundos pensamentos? Evan perguntou, embora seu tom fosse de brincadeira. Nenhum absolutamente, Maya disse. E você? Só se eu mereço ser tão feliz, Evan disse. Maya parou de caminhar e virou-se para encará-lo. Evan Carter, você merece cada pedacinho de felicidade do mundo. Nunca duvide disso. Ele a beijou então, bem ali no corredor, com June balbuciando entre eles e a luz da manhã entrando por suas janelas. O dia do casamento amanheceu claro e brilhante, com aquele tipo de clima perfeito que fazia Maya acreditar que o universo estava sorrindo para eles. Ela acordou no quarto de hóspedes de Renee, onde havia passado a noite de acordo com a tradição, com o som de seu telefone vibrando com mensagens de boa sorte. Hoje é o dia, Renee anunciou, entrando pela porta do quarto com uma bandeja de café e pastéis. Está pronta para se tornar a Sra. Carter? Sra. Brooks Carter, Maya corrigiu, embora estivesse sorrindo. Eles haviam decidido que ela manteria seu nome profissionalmente,
mas adotaria o nome dele socialmente. Ainda melhor, René disse. Agora coma alguma coisa. Temos muito o que fazer antes do meio-dia. A manhã passou num turbilhão de cabelo, maquiagem e excitação nervosa. Diane chegou com June, que estava vestida com um vestidinho amarelo e parecia uma fada das flores. A mãe de Maya havia voado de Atlanta e passou a manhã tirando fotos e cuidando de todos. Você está radiante, a mãe de Maya disse, ajustando o véu da filha pela 10ª vez. Estou tão feliz por você, querida. Obrigada, mãe, Maya disse, verificando seu reflexo mais uma vez. Seu vestido era simples, mas elegante seda marfim, com delicados bordados, nada muito extravagante, mas perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Está nervosa? Diane perguntou, balançando June no quadril. Não nervosa, Maya disse, considerando a pergunta. Ansiosa. Pronta. E ela estava pronta. Depois de meses de planejamento e preparação, depois de todas as conversas e sessões de aconselhamento e reuniões familiares, Maya estava pronta para se casar com o homem que consertou seu carrinho quebrado e se apaixonou por sua filha. A cerimônia foi realizada no mesmo local, onde compartilharam seu primeiro café juntos, sob um dossel de árvores, com flores brancas e música suave. Maya desceu o corredor com June nos braços, porque parecia certo ter sua filha com ela neste momento. Evan esperava no altar improvisado, usando um terno azul marinho, e o maior sorriso que Maya já vira. Quando ela chegou até ele, ele beijou a bochecha de June e sussurrou, "Obrigado por me trazer sua mamãe." A cerimônia foi curta e doce, oficiada por uma amiga da doutora Martinez, que era especializada em famílias mistas. Em vez de votos tradicionais, Maya e Evan haviam escrito suas próprias promessas um para o outro e para June. "Maya", Evan disse quando chegou sua vez de falar, "você salvou minha vida sem nem mesmo saber. Você e June me mostraram o que família realmente significa. Prometo amar vocês duas, proteger vocês duas e escolher vocês duas todos os dias pelo resto da minha vida." "Evan", Maya disse, sua voz firme apesar das lágrimas em seus olhos, "você apareceu quando mais precisávamos. Você nos amou antes de saber o porquê e ficou quando as coisas ficaram complicadas. Prometo construir uma vida com você, confiar a você meu coração e o coração da minha filha, e amar você através de tudo o que vier a seguir." Quando trocaram as alianças, June bateu palmas e gritou, "Papai!" alto o suficiente para todos ouvirem. Toda a reunião riu, e Maya percebeu que era exatamente assim que seu casamento deveria ser cheio de alegria, risadas e as pessoas que mais amavam, pelo poder que me foi conferido, a oficiante disse com um sorriso. "Eu agora os declaro marido e mulher e família. Você pode beijar sua noiva, Evan." E ele o fez, suave e doce, enquanto June balbuciava entre eles e suas famílias aplaudiam. 6 meses depois, Maya sentou-se no quintal de casa, observando Evan empurrar June no balanço que ele construiu no fim de semana anterior. June tinha agora 14 meses, andando para todo lado e mexendo em tudo, mas ainda adorava ser empurrada alto em seu balanço. "Mais alto, papai", ela exigiu, e Evan atendeu com um empurrão gentil. O telefone de Maya vibrou com uma mensagem do consultório da doutora Patel. "A consulta de 15 meses da June está marcada para terça-feira às 10 horas. Por favor, traga quaisquer perguntas sobre desenvolvimento ou nutrição." Maya sorriu, pensando em quanto havia mudado desde aquela primeira consulta, quando concordaram com o teste genético. June era saudável e feliz, atingindo todos os marcos de desenvolvimento e encantando todos que conhecia. A alergia a ovo provou ser leve e controlável, e ela não mostrava sinais de desenvolver outras sensibilidades alimentares. "Por que você está sorrindo?" Evan perguntou, sentando-se no degrau da varanda ao lado dela. "Só pensando em quanto longe chegamos", Maya disse. "Lembra quando nossa maior preocupação era a reação da June aos ovos mexidos? Agora nossa maior preocupação é impedi-la de escalar a estante de livros", Evan disse, com uma risada. June havia de fato se tornado uma criança aventureira, destemida e curiosa sobre tudo ao seu redor. Ela dera seus primeiros passos logo após o casamento, cambaleando entre Maya e Evan, com um enorme sorriso no rosto. Falando em June, Evan disse cuidadosamente,
Eu queria falar com você sobre algo. Maya olhou para ele, notando o tom sério em sua voz. O que é? Recebi uma ligação do meu advogado ontem. Ele disse que agora seria um bom momento para tornar meu relacionamento com a June oficial. Legalmente, quero dizer. Maya sentiu seu coração acelerar. Eles haviam conversado sobre essa possibilidade, mas sempre como algo que fariam algum dia, quando estivessem prontos. O que isso envolveria? Ela perguntou. Processos formais de adoção, Evan disse. Isso me daria direitos e responsabilidades parentais legais. Colocaria meu nome na certidão de nascimento dela. Me tornaria seu pai aos olhos da lei, não apenas em nossos corações. Maya pensou sobre isso, observando June brincar em seu balanço. Legalmente, nada mudaria em suas vidas diárias. Evan já era o pai de June em todos os sentidos que importavam. Mas tornar isso oficial traria segurança para June, para Evan e para sua família. O que você acha? Evan perguntou, quando Maya não respondeu imediatamente. Eu acho, Maya disse lentamente, que June merece ter seu papai oficialmente reconhecido como seu papai. O rosto de Evan iluminou-se. Sério? Sério, vamos fazer isso. Ele a beijou então, bem ali nos degraus da varanda, enquanto June brincava no quintal e o anoitecer se assentava ao redor deles como um cobertor quente. Devemos contar a ela? Evan perguntou. June, Maya chamou. Venha aqui, minha doce. June abandonou seu balanço e trotou até eles, ainda instável em suas perninhas, mas determinada a alcançar seus pais. Mamãe, papai, ela disse, atirando-se nos braços de Evan. Temos algo para te contar, Maya disse, alisando os cachos de June. O papai vai se tornar seu papai oficial, com papéis e tudo. June olhou para eles com seus sérios olhos castanhos, processando essa informação da maneira que crianças de 14 meses processam notícias importantes. Papai, ela disse finalmente, batendo na bochecha de Evan. Depois virou-se para Maya. Mamãe. Isso mesmo, Maya disse. Mamãe e papai e June. Nossa família. Família, June repetiu, embora tenha saído mais como família. Evan riu, o som cheio de alegria e maravilha. Isso mesmo, minha princesa. Família. Enquanto o sol se punha sobre seu quintal, Maya refletiu sobre a jornada que os trouxera a este momento. Uma roda de carrinho quebrada na chuva. Um teste de DNA que revelou uma coincidência impossível. Um amor que cresceu a partir dos mais simples atos de bondade em algo que duraria uma vida inteira. Não era a história de família que ela planejara quando decidira ter um bebê sozinha, mas era melhor do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. No que está pensando agora? Evan perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Só que às vezes as melhores coisas da vida são aquelas que você nunca viu chegando, Maya disse. Como rodas de carrinho quebradas e estranhos prestativos. Como rodas de carrinho quebradas e estranhos prestativos, Maya concordou. June, cansada de seu dia de brincadeiras, acomodou-se sonolenta contra o peito de Evan. Logo, seria a hora do jantar, do banho e das histórias antes de dormir. Logo colocariam June em seu berço e se acomodariam no sofá para planejar o amanhã. Mas por agora, sentaram-se juntos nos degraus da varanda, observando as estrelas surgirem sobre seu bairro, gratos pelos encontros casuais e coincidências impossíveis que os tornaram uma família. Eu te amo, Maya sussurrou para Evan. Eu também te amo, ele sussurrou de volta. De seu lugar nos braços de Evan, June suspirou contente em seu sono, segura, amada e em casa. E Maya percebeu que este momento, este amor, esta família que escolheram, construíram e tornaram oficial era tudo o que ela sempre quisera, e mais do que jamais ousara esperar. Sua história começara com um simples ato de bondade em um dia chuvoso. Continuaria com uma vida inteira escolhendo um ao outro, de novo e de novo, através de tudo o que viesse a seguir,